Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esses dias eu fui surpreendido com um comentário de um inscrito que perguntava: nossa Davi, eu sei do perigo da volta do PT, mas eu tô impressionado porque até agora você não falou dos vídeos vazados do Bolsonaro na maçonaria. E isso me aborrece extremamente, família, porque eu fui o primeiro aqui na internet. Não é me achando, não é considerando o nosso canal melhor do que os outros, mas é fato que você que acompanha esse canal regularmente, você tem uma vantagem em cima dos outros, porque nós fazemos um trabalho sério. Trabalho esse que tem a ajuda dos próprios inscritos. Aqui nós não temos viés político, nós somos nacionalistas e mostramos a verdade. Então, já em 2017, durante a campanha, nós tivemos acesso a esses vídeos e mostramos aqui. Eu vou até exibir um trechinho do nosso vídeo que foi censurado, derrubaram. Acredito que pessoas ligadas ao próprio governo viram aquilo ali e começaram a denunciar em massa para o vídeo cair, e ele caiu. Mas já em 2017 eu já mostrava o que a imprensa está mostrando apenas agora, anos depois, quase 5 anos depois. Veja aí. Quando a direita canhota conheceu Bolsonaro, quando bateram um olho nele, logo ele foi apresentado aos grandes, visitou os Rockefeller, visitou a família Marinho, e depois disso, eu, como seu eleitor que era, e tenho como provar os vídeos aqui postados há mais de 2 anos, eu e muitos começamos a perceber mudanças radicais em Bolsonaro. De nacionalista e conservador, ele começou a defender o que antes ele mesmo chamava de roubo à nação. O que de fato é, basta estudar e descobrir isso. Agora, se vai para pagar juros das dívidas externas, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira aplica lá fora. Eles estão aqui, essas grandes multinacionais, compraram a Embratel, como assim dizer, né? Para ganhar dinheiro já, não é para investir já, para ganhar dinheiro. Eles vão quebrar isso tudo, arrebentar com tudo isso aqui, e depois vai embora. Então não é me achando nem considerando o meu canal melhor do que os outros, mas a forma como nós fazemos vídeos, são poucos que também fazem. Isso é uma verdade, é um fato. Repito, quem acompanha esse canal tem vantagem sobre muitos outros porque tem a informação limpa, como ela deve ser. Eu gostaria, por exemplo, de falar do conflito desses dois países e dizer para vocês exatamente o que está acontecendo, mas nós não temos espaço. Inclusive, quando vários vídeos nossos caem, estão simplesmente apagando a nossa história. É a carta entrando em ação, reescrevendo a história. Porque tantos avisos, tantas previsões baseadas em fatos que a gente fez, que hoje estão se cumprindo. Se houvesse uma mídia verdadeira, se não houvesse censura, o que é que aconteceria? No mínimo, deveria interessar a grande mídia. Os caras deveriam querer saber, olha, para onde é que esses caras estão olhando que conseguem perceber essas coisas e nós não? Porque não foi nenhuma nem 2 vezes que a gente acertou aqui. E nem fizemos sensacionalismo, como muitos fazem, infelizmente. É por isso mesmo que eu digo a vocês, esses vídeos, baixem. Porque mais cedo ou mais tarde, vocês, e apenas vocês, que conseguiram ver, é que vão poder lembrar dessas histórias. Porque tudo isso uma hora vai acabar, meus irmãos. Faz parte do plano global. E para comprovar isso, que o nosso conteúdo é feito pelos próprios inscritos, a dica do nosso irmão Michel Abreu da Silva, ela mostra um vídeo do Panos nos Is, que a gente faz várias críticas aqui a eles, mas eles estão aqui falando da notícia que o Brasil Paralelo e mais 33 perfis estão sendo censurados. E aí eu tô colocando a print para você ver aí. Os caras nem ganharam ainda, preste atenção, família. Para quem diz, não, o PT não vai censurar, não, ele está dizendo de alto e bom som, eu vou regulamentar as redes sociais. Ou seja, eu vou censurar as redes sociais. Eu vou impedir que essa força que impeachmentou a minha companheira Dilma e que provavelmente vai me impeachmentar, vai ficar me regulando, eu vou regular ela antes que ela faça isso. Essa é a mensagem que ele está mandando. E como contra fatos não há argumentos, eu tenho várias matérias aqui, inclusive enviada pelo nosso querido Rogério Lima, entre outros inscritos também. Mas o Rogério Lima, como mandou todas, eu estou agradecendo a ele aqui em nome de todos os outros que também mandaram. Então só para você ter uma noção aqui, família, olha isso. PT identifica rede articulada de criação de fake news com 34 perfis e vai ao TSE cobrar ação no Twitter. Na lista há configurações públicas como 2 filhos do presidente, Carlos e Eduardo Bolsonaro, os deputados eleitos Nicolas Ferreira e a Carla Zambetta, além de perfis noticiosos e até anônimos. Matéria muito recente de 7/10/2022. Que existe esse grupo bolsonarista fazendo isso é fato. Mas veja bem, no tamanho que tem a internet, você falar 34 perfis, meus irmãos, como se fosse o mundo todo, é realmente um absurdo. Mas vamos lá, tem mais, né? Não para por aqui. A revista Oeste é alvo de censura do PT. Partido acionou o TSE para impedir que veículos de comunicação, jornalistas e influenciadores digitais se manifestem no Twitter. Então, meu irmão,
nem a própria grande mídia, aqueles que eles são mais chegados, nem esses eles estão poupando. Se falar contra eles é censura mesmo, porque é assim que governa o comunismo e o socialismo. Qualquer opinião contrária, ela tem que ser criminalizada. Olha isso aqui, ó. Lula pede para TSE censurar Gazeta Brasil, jornalistas e empresário. Uma matéria também de 7 de 2022, 7/10 de 2022. Então, quando a gente fala aqui e estamos alertando, inclusive alguns ditos liberais que estão aí fazendo campanha contra o Bolsonaro, xingam o presidente todos os dias, estão à vontade, de todo nome que é possível chamar, até de corno os caras chamam o cara, e estão aí gravando seus vídeos. Quando a gente fala que isso não vai acontecer com o governo do PT, que os caras vão criminalizar esse tipo de ato, tá aqui as provas disso. Olha que os caras nem venceram ainda e já estão agindo dessa forma. Como você acha, meu irmão, que depois que ele sentar na cadeira do poder, com a amizade que ele tem com os ministros do Supremo, como é que você acha que vai ser feitas as leis no Brasil, meu irmão? Ah, Davi, mas nós elegemos muitas pessoas com um perfil mais conservador. Essas pessoas não vão se vender tão fácil. Você acha, meu irmão, que depois que as verbas começarem a ser soltas, a troco e a direito, esse pessoal não vai se vender? Vamos dizer que esses eleitos sejam 100. Diante da tentação do poder, as verbas para quem compactua com as ideias do governo, aprova os projetos deles, você acha que desses 100, 30 vai dizer não? Se você... Não, Davi, eu acho que uns 20 resiste. Você ainda é muito otimista, meus irmãos. Porque eu digo que é de 10 para baixo. As pessoas, infelizmente, tendem a, principalmente quando um governo tem uma mídia do seu lado, quando tá com a mão na grana e ele vai conseguir essa grana justamente endividando ainda mais a nação, é muito difícil a pessoa resistir. A maioria das pessoas, elas vão com a maré, elas seguem a maré. Então, diante desse fato, você já consegue entender o que é que vem pela frente. As coisas não são boas, meus irmãos, nada boas. E eu cheguei à conclusão, meus irmãos, depois de analisar friamente o porquê do voto petista, eu digo para vocês que é muito difícil a gente mudar isso. O que nós temos que fazer nesse caso, agora, hoje, a nossa luta, é fazer justamente aquele cara que votou nulo, como eu, por exemplo, aquele outro que votou em branco, aquele que nem sequer foi lá, nós temos que convencer essa pessoa que o Brasil precisa dela. Mais uma vez, não se trata mais de ser bolsonarista. Eu não gosto desse governo, deixar isso claro. Estarei pronto para fazer vídeos com cada erro que ele cometer. Mas eu sei que esse direito com ele no poder ainda está garantido. Com o PT, meu irmão, isso não vai acontecer. As provas já estão na sua cara, na minha cara. Não há como correr disso, são fatos, é a verdade. É assim que a esquerda governa no mundo todo, com mão de ferro, destruindo e criminalizando qualquer opinião contra qualquer coisa que saia da caixinha. Por exemplo, agora mesmo no Maranhão. Maranhão, que infelizmente é um estado muito pobre, um índice de prostituição nas alturas, mas escuta isso aqui, ó. Carlos Orleans Brandão Júnior, ele é o governador do Maranhão. É um empresário político brasileiro, atualmente é governador do estado do Maranhão, filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Então só por aqui você já sabe o que é que vem. Socialista. A palavra é muito bonita, né? Não, a gente tá aqui vivendo em sociedade, todo mundo socializando, mas a ideia não é essa. A ideia é todo mundo pobre e eles ricos. Agora, por que eu tô falando desse cara pra vocês? A matéria foi enviada pelo nosso querido irmão Wellison Rodrigues e ela mostra como é uma ditadura de esquerda. É exatamente isso, ó. Sancionada a lei que estabelece fixação de placas contra a LGBTfobia em estabelecimentos. O governo Carlos Brandão do PSB sancionou a Lei 11.827/2022, originária do projeto de lei 539/2022, de autoria do deputado Adelmo Soares, do PSDB, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas que proíbam a discriminação em razão da orientação íntima ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados no Maranhão. A lei objeta contribuir para que as garantias constitucionais da comunidade sejam respeitadas. A placa deverá ser fixada em local visível, no lado externo ou em uma de suas entradas. Ser confeccionada no tamanho mínimo de 50 centímetros de largura por 50 centímetros de altura e conter a seguinte frase: é expressamente proibida a prática de discriminação por orientação íntima ou identidade de gênero. Aqui encerra a notícia. No Brasil, meu irmão, nós temos um código penal gigantesco e cada coisa que tem ali é crime. Como também é crime você discriminar qualquer pessoa. Ninguém está dizendo que não é crime e que deve ser praticado isso. Porque sempre que você critica, eles querem levar para esse lado. Eles querem colocar você como uma pessoa preconceituosa e odiosa, e não é a questão. Ninguém merece ser discriminado. Somos todos iguais. Isso é consenso. Mas da mesma forma que esse é um dos crimes puníveis no Código Penal, há vários outros. Assalto, por exemplo, estelionatários, tirar a vida do próximo, que eu prefiro não usar a palavra,
e tantas bizarrices que existem que tem as leis justamente para inibir essas práticas. Aí eu pergunto a você, por que é que também não se manda fazer esses cartazes, por exemplo, contra abuso contra crianças, em cada estabelecimento? Não se manda fazer porque simplesmente nós não teríamos onde colocar tantas placas, se fosse para colocar de cada lei. Então por que pegar apenas uma e dar destaque a ela? Obrigar o cidadão de bem, que tem o seu comércio, a confeccionar essas placas, e nos ambientes públicos o próprio Estado vai fazer, ou seja, o Estado não faz nada, ele vai pagar com o dinheiro do próprio povo. Vai ser mais dinheiro gasto com isso aqui. Sendo que todo mundo sabe que discriminar qualquer pessoa independente da orientação dela é crime. Observe, meus irmãos, que isso aqui também tem um padrão. Quanto mais pobre é o Estado, quanto mais corrupto é esse Estado, mais esse tipo de grupo tem espaço para mudar a Constituição desse determinado local. E é isso que você está vendo agora. Estados que a economia é mais forte, que são mais independentes, eles tendem a repelir esse tipo de projeto. E não é porque sejam odiosos ou preconceituosos, é simplesmente porque não faz sentido. Tem várias coisas que são crimes, por que é que você vai dar destaque unicamente a uma? Tá tendo uma onda de violência contra o pessoal? Não tá tendo. Os números mostram a mesma coisa de sempre. E ainda quando se vai analisar esses crimes, você vê que é entre eles mesmos. Ainda tem mais essa. É um assunto também que não é discutível, é colocado lá como estatísticas e essas estatísticas não são analisadas como devem ser. É a narrativa deles a que vale. E se você vem com outra, você é criminoso. Então, meus irmãos, em outras palavras, ou o povo acorda, ou o povo para com mimimi. Eu já disse, o Bolsonaro não é perfeito. Nós temos vários vídeos aqui, eu acho que talvez 40% dos nossos vídeos seja descendo o porrete no Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, nem nunca quis ser. Até porque, logo no começo, eu já tive acesso a materiais, já soube de coisas que eu fiz o possível para passar aqui para vocês, dentro do possível. E meu papel aqui é esse. E da mesma forma como eu alertei antes e acertei, estou alertando agora. Um plano muito maior, que já está em execução em boa parte da América Latina, e nós temos os nossos irmãos, os nossos vizinhos aqui como exemplos, está para ser executado no Brasil. E os únicos que podem fazer a diferença é justamente os decepcionados, é aqueles que não compareceram, é aqueles que anularam ou votaram em branco. Essas são as pessoas que podem fazer a diferença, meus irmãos. Se com o meu ruim está dessa forma, imagine com o meu pior. Pense nisso, porque votar no Bolsonaro não é mais uma questão de ser bolsonarista. É uma questão agora de salvar o seu próprio país. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos. Fui!